esse é o meu. Boa noite. Como é que vocês estão? Tem café, água, óleo, para poder já deixar tudo consagrado? Vocês estão bem? Tudo bem? Minha esposa está aqui comigo, Luciana Souza. Faz o protocolo, fica de pé, dá um tchauzinho. Vamos lá, como eu te ensinei em casa, viu? Viu? Meu amigo Francis também, carioca do Rio de Janeiro, está aqui. Veio para as primícias do Mevan. Eu falei para ele, vamos comigo lá nas primícias da Nação Forte. E ele topou, veio, já está combinando, né? Passar alguns dias lá no Mevan e os outros dias aqui, né? Já gostou? Vai fazer a distribuição dos primeiros dias. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre quando eu venho aqui, a segunda vez que eu estou aqui, na verdade, é um ambiente de nações, né? Eu percebo vocês voltados para as nações. Eu não sei se é a influência da conversa antes, né? Conversar com o André é ouvir falar sobre nações. E eu amo isso, eu admiro muito o ministério do André. Amo principalmente porque ele está andando em terras que geralmente não são badaladas, né? Falando carioquês assim, não são badaladas. E isso é muito bom, porque nós precisamos mesmo expandir o reino. E eu percebo isso nesse ambiente. É como se vocês estivessem voltados para as nações. É como se aqui diante, sobre vocês, está o globo terrestre. E vocês estão olhando para isso, olhando para as nações. E quando a gente entrou, começamos a música e eu estava procurando perceber do Espírito o que compartilhar, porque é uma responsabilidade muito grande. Vocês já estão no 4º dia, né? Eu estava pensando assim, 4 dias, e aí, né? O pessoal já está recebendo bastante coisa, já ouviu muito do Espírito Santo, então a responsabilidade é grande de dar continuidade e correspondendo ao que Deus já está fazendo aqui. E exatamente isso que ficou na minha cabeça, o 4º dia, volta para o 4º dia da criação. Os primeiros dias da criação. Eu estava meditando sobre isso enquanto a gente cantava, e a palavra primícia dentro da nova aliança, ela traz conotações sobre a ação de Deus em Cristo, que dão origem à nossa fé em Cristo. A primeira vez que você vai ouvir falar ou ler a palavra primícias está em 1 Coríntios 15, do 20 ao 28. Eu queria que nós lêssemos esse trecho sobre primícias, sobre Cristo ser as primícias dos que dormem, a primícia da ressurreição. 1 Coríntios 15, eu estou em 2ª, é uma Bíblia nova, e sabe que quando você está com uma Bíblia nova, não sei se isso acontece com você, parece que o GPS fica comprometido, né? Você já sabe mais ou menos aonde ir, mas sempre quando começa um ano ou chega um certo período, eu prefiro trocar a Bíblia justamente para eu não ir nos vícios da leitura, das antigas. Eu não jogo fora, eu deixo as antigas lá rabiscadas, mas aí ela já está rabiscada demais, eu pego uma nova, justamente para ter esse desafio, esse sentimento de que você está se movimentando num território novo, que você não conhece. E isso é bom, porque isso nos ajuda a renovar a nossa maneira de ler a Bíblia. Você perde a segurança, tipo, vou procurar, se fosse antigo eu já tinha achado, mas é a nova, então onde está? E essa sensação de você estar desbravando um território novo. Então fica aí uma dica, de você não ficar muito preso a uma Bíblia antiga. Procure coisas novas, se esforce em renovar aquilo que você já entende sobre as passagens bíblicas. Porque talvez um dos grandes desafios que nós temos na nossa fé é romper com pensamentos condicionados.
A tradição fabrica pensamentos condicionados. A tradição, ela prejudica a gente chegar à essência da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não tem idioma. Deus não fala dentro de um idioma. A palavra de Deus é uma ação de Deus, que se explica em idiomas. Ou se pelo menos se expressa em idiomas. Mas a ação de Deus, ela é muito mais profunda do que o nosso idioma consegue definir. A palavra de Deus não pode ser definido pelo que eu leio, porque o que eu leio hoje pode ser lido de uma nova maneira amanhã e me ensinar uma outra coisa amanhã do que eu aprendi ontem. Então a palavra de Deus, ela precisa ser encarada como algo que sempre está produzindo algo novo em nós. A palavra de Deus não pode ser lida como eu já sei. A palavra de Deus tem que ser lida, eu não sei ainda e preciso ouvir. Eu não sei como fazer, eu não sei como fazer. E o desafio da palavra encarnada, Jesus, a palavra de Deus encarnada, foi desconstruir tudo o que eles disseram do que Moisés disse. Você já parou para pensar que Jesus não pregou para não crente? Você já parou para pensar que Jesus, o desafio da mensagem de Jesus, foi para o próprio povo dele? Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Jesus não veio para quem não era seu. Jesus veio para os seus, os judeus, que tinham uma história como o povo de Israel, que recebeu a revelação por meio de Moisés. E o trabalho de Jesus foi desconstruir o que eles construíram sobre o que Deus disse. Sendo a palavra de Deus encarnada, estamos juntos? Jesus veio e falou, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Porque nós podemos produzir algo e dizer que Deus disse, quando pode ser que Deus não quis dizer exatamente aquilo que a gente diz que Deus disse. Porque a palavra de Deus não cabe dentro dos meus próprios conceitos. A palavra de Deus formula os meus conceitos. A palavra de Deus dá forma, porque tudo foi criado pela palavra. Se tudo foi criado pela palavra, eu não posso dominar o que criou tudo. Eu só posso dominar o que foi criado pela palavra, quando eu uso a palavra. Então a palavra de Deus, as escrituras têm que ser um desafio para nós. E a gente tem que aprender a exercitar, a romper com pensamentos condicionados. A gente não pode olhar para as palavras que a gente usa como eu já sei como é. E quando a gente acha que já sabe como é, nós vamos estar praticando coisas dentro do nosso próprio conceito e nos afastando daquilo que verdadeiramente Deus quer que nós descubramos. A revelação só acontece quando você pergunta. Por isso Jesus fazia perguntas para provocar revelação. Quando você não pergunta, não tem revelação. Quando você já domina o que você é, eu já sei que é isso. Eu sei, isso é aquilo, aquilo outro. E é isso. E você não tem revelação. Você vai caminhar pelo que você sabe. Quando você diz, Senhor, o que pode ser isso? Você tem revelação. Porque a revelação é que te leva a ver aquilo que está diante de você como um fato novo. Se Moisés não para perceber que a sarça queimava e não se consumia, ele não tinha ouvido uma palavra. Uma sarça queimar no deserto era algo comum. Todos os dias queimava. O detalhe foi que ele percebeu que queimava, mas não se consumia. Então a maneira como ele tratou o que estava acontecendo determinou o que ele ouviu depois. O cotidiano, a familiaridade rouba a revelação. Quando Jesus esteve em Nazaré, já não sei nem se a gente vai ler Coríntios, mas vem comigo, vai dar certo. A gente vai voltar ali, se Deus quiser. Quando Jesus, se Deus quiser, foi bom, né?
Quando Jesus foi em Nazaré e começou a fazer milagres, o questionamento dos habitantes da cidade era a familiaridade. Mas não é esse o filho de Maria? Não vive entre nós os seus irmãos e suas irmãs? E o texto vai dizer que Jesus não pôde operar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A incredulidade reduz as possibilidades das operações de Deus. Ele começou a fazer milagre, o que neutralizou? A familiaridade. Então às vezes a gente pergunta, por que quando começa aquela coisa, depois vai minguando? Porque se torna familiar, se torna comum. E Deus não gosta que a gente chame o que Ele faz de coisa comum. Pedro, quando fez isso, tomou uma chamada de Deus, lembra? Lembra de Atos capítulo 10? Pedro, Senhor, eu não como disso. E Deus falou, não chame de impuro e comum o que eu purifiquei. Não chame de comum. Não chame as ações de Deus como uma ação comum. Não trate como uma ação comum. Talvez a resposta ou o liberar daquilo que nós estamos esperando que Deus faça no nosso meio está entre as nossas duas orelhas. Bota a mão aqui, orelha, orelha. O que tem entre? E a gente está esperando algo acontecer fora. E o que a gente precisa é mudar a nossa maneira de como a gente encara as coisas. E eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de provocar uma nova maneira de pensar sobre as coisas de Deus. Eu não me conformo saber a mesma coisa que eu já sei. Porque eu não estou computando saber. Eu quero me relacionar. Eu preciso de evidências. Eu preciso de evidências. Eu não gosto de ficar com aquilo que já foi, que eu já compreendo. Ele não me desafia mais. Porque eu preciso prestar atenção se tem uma sarça por aí que está queimando e não se consome. Deve ter em algum lugar alguma assim. E olha, e o que eu fico mais impressionado com essa história de Moisés, que ele não estava procurando nada. Pensa num cara que não queria mais saber de nada do que Deus tinha dito sobre ele. Era Moisés. Já fazia quase 40 anos que ele estava fugindo do que Deus chamou ele para fazer. E Deus faz essas coisas. Ele vai lá e vamos ver se ele ainda está mesmo, se ele não quer mesmo. Vamos ver. Aí bota foguinho numa sarça, só para ver se ele presta atenção. E a gente precisa deixar de passar, não pode mais passar essas oportunidades. Nós não podemos mais deixar essas oportunidades passar. Então, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Até aqui, por enquanto. Quando vai vir um fim? Que diz o texto? Hein? Isso. Quando? Então só vai vir um fim quando ele entregar as coisas ao Pai, tá bom? Uma dica. Quando a gente pergunta, quando vai vir um fim? Quando ele entregar as coisas ao Pai. Então, enquanto você não vê isso acontecendo, não chega o fim. Não é verdade? Então virá o fim. Quando vai vir um fim? Quando ele entregar as coisas ao Pai. Então nenhum sinal antes desse pode te parar achando que é o fim. Você
ficar pensando que é o fim. Porque o fim de todas as coisas é quando Ele entregar. E o começo de todas as coisas para nós está quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E Paulo descreve essa ação de Deus como primícias dos que dormem. Entendeu? O primeiro a ser colhido da morte. Aí está o centro da nossa fé. Ao mesmo tempo que nós paramos nesse centro, é como nós olhamos para o nosso futuro. Em Cristo Jesus, ninguém morre mais. Em Cristo Jesus, ninguém morre mais. Jesus ressignificou, através da sua morte e ressurreição, a morte. A vida e a morte. A morte ele chamou de sono. Os que morrem, dormem. Quem dorme espera chegar o dia. Então a morte para mim e para você não é mais um pavor. Porque a nossa fé, a primícia da nossa fé é: nós não morreremos, nós dormiremos. Repete comigo: nós não morreremos, nós dormiremos. Essa é a primícia da nossa fé. Cristo ressuscitou para que nós não temamos mais a morte. Por isso esse é o último inimigo a ser destruído, a morte. Preste atenção nisso, a gente precisa viver nesse mundo com a esperança de que passaremos pela morte. Por isso nós não mais tememos a morte. Nós não podemos mais viver para não morrer. Nós precisamos morrer para viver. Enquanto nós não entendemos essa dinâmica, nós não entendemos a dinâmica do Evangelho de Jesus. Jesus o tempo todo falou: se você não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Essa é a dinâmica de Jesus para esse mundo. A mensagem do Evangelho de Jesus não é te dar algo de melhor definitivo antes da morte. A mensagem do Evangelho de Jesus é te dar recursos para viver até que a morte chegue. Porque a nossa maior vitória está sobre a morte. E nós precisamos aprender a celebrar essa primícia. Vira para a pessoa que está do seu lado: você não vai morrer, fala. Não tenha medo da morte. Porque o medo tira de nós a habilidade de aprender. O medo tira de nós a capacidade de renovar o que nós somos. Porque só o amor de Deus pode ensinar como nós vamos viver como novas criaturas. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O medo não aperfeiçoa. Dá para entender? Se a gente quer ser aperfeiçoado por Deus, a primeira coisa que a gente tem que lançar fora é o quê? E permitir que o amor de Deus nos aperfeiçoe. O amor de Deus nos aperfeiçoe. Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele inaugurou um novo fator na história da humanidade. Um homem que morreu, ressuscitou e está vivo. Todos que ele ressuscitou estão mortos agora, dormindo. Sim? Lázaro foi, deu uma voltinha na morte, voltou. Passou 4 dias lá, voltou. 4 dias, meu Deus. É o 4º dia, né? É, olha aí. Passou 4 dias lá, voltou. Mas está dormindo agora. Cristo é a primícia porque Ele é o único que está vivo dentre os mortos.
Por isso também ele é o primogênito dentre os mortos. E essa é a essência da nossa fé. A outra vez que parece, a palavra primícias no Evangelho está em Romanos 8. Vamos lá. Romanos 8, 18. Aqui em Romanos 8, 18, Paulo está descrevendo como essa ação de Deus em Cristo afeta toda a criação, todo mundo criado. Tudo que nós somos e aonde nós vivemos são afetados pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Romanos 8, 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, os sofrimentos que você está tendo agora não podem se comparar com a glória que Ele quer revelar. Então os sofrimentos não ditam o nosso ritmo. Os sofrimentos não diz para mim se eu continuo ou paro, porque eu estou aguardando uma glória que há de ser revelada. Essa é a recompensa do sofrimento. Glória. A recompensa do sofrimento é glória. A recompensa do sofrimento é glória. Então não olhe para esse mundo em sofrimento e fique desesperado, porque os sofrimentos desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Todo mundo que começa uma corrida não pode calcular no caminho, no trajeto. Tem que pensar no pódio. Dá para entender? O pódio, a glória que há de ser revelada. Paulo começa dizendo: os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A natureza criada, a criação, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós gememos, que temos os primeiros ou as primícias do Espírito, frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa passagem é muito forte, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, a criação aguarda uma revelação, uma manifestação. A criação não aguarda a revelação, uma manifestação de Jesus. Paulo está dizendo que ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Presta atenção comigo. O que Jesus fez foi por nós. O que Ele fez por nós é para nos tornarmos aquilo que será a resposta para a criação. Está comigo? Nós temos as primícias do Espírito. Essa primícia veio com a primícia da sua ressurreição. Nos deu primícias espirituais, os primeiros frutos do Espírito, condições de viver dentro de uma ordem que está aprisionada num cativeiro, Paulo fala.
o sofrimento está presente, porque essa criação está limitada a um cativeiro de vaidade. E Paulo está dizendo que ela aguarda. André, é como se ele estivesse falando o seguinte, que a criação está na ponta dos pés esperando. Sabe por quê? Porque a condição de sofrimento e de cativeiro que está sobre o mundo, sobre a criação, não é responsabilidade do mundo e nem da criação. É daqueles que a sujeitou a isso. Sujeitou a criação à vaidade. O que Paulo está se referindo? O que Deus disse para Adão? A terra é maldita por sua causa, por causa da sua vaidade. Você vai limitar a terra, porque até então tudo que Deus criou, Ele disse que era bom, bendito. A primeira vez que Ele fala algo maldito é por causa daqueles que Deus criou para representar Ele na terra. Ele fala, a terra será maldita. Ela está dentro de um cativeiro de vaidade, por causa daqueles que a sujeitaram a esse cativeiro. Lembra que disse o homem sábio de Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade é uma prisão. Vaidade é um cativeiro, que dá forma e limites como se vive. Sim ou não? Eu não posso ser visto assim. Eu não, tenho vergonha de falar. Não. Tudo é vaidade. E é um cativeiro. E entenda, toda a maldade que está no mundo é por causa da vaidade. Porque o homem que foi colocado para representar Deus escolheu viver por sua própria vaidade. Ele quis ser como Deus. Então, essa independência humana é vaidade, que gera limitação à terra onde nós vivemos. E Paulo disse que os filhos de Deus, aqueles que não vivem numa independência, podem trazer liberdade para a criação. Aqui não é só pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas, mas é pregar um evangelho que a criação é modificada. Quantos já viram o joguinho do Sonic aqui? Quem já jogou Sonic? Levanta a mão. Já jogou Sonic? Quando ele pula no monstrinho lá, sai a criação, lembra? É tipo isso, isso está na minha cabeça. O porco-espinho que liberta a criação, do Robotnik, que tornou ela cativa à inteligência robótica. É o que Paulo está dizendo. Nós temos uma tarefa: revelar a nossa filiação à criação. Aqui não fala sobre uma manifestação no sentido de sair poder de nós. Ele está falando de uma natureza. Revelar a natureza de quem nós somos em Cristo. Já não somos mais criaturas mortas, somos vivificados, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então todo cativeiro de vaidade está limitado pela morte. Nós vivemos depois da morte, fora desse cativeiro. Se eu vivo uma vida não ditada pela morte, eu estou manifestando a natureza dos filhos para uma criação que está aprisionada. Você vai liberando a criação da prisão. Você vai liberando o cativeiro de vaidade que está ao nosso redor, limitando a nossa vida. E eu acredito muito que a nova temporada que nós estamos entrando não é só uma questão de virada de calendário de ano, é de uma igreja que vai viver a natureza ao qual ela foi destinada. Não é só uma questão de demonstrar capacidade, é demonstrar revelar uma natureza. Foi o que Jesus lutou o tempo todo com Israel enquanto esteve na terra. Quando ele se apresentava como filho de Deus, você não sabe o BO que dava para ele. Quando ele falava, eu sou filho de Deus. Filho de Deus é a principal ameaça para toda a ordem satânica das trevas contra
aqueles que são de Deus, da luz. Ser filho de Deus é ser filho da luz. E ser filho da luz é trazer ordem para aquilo que está em desordem. Era a pior declaração para Jesus, ou a mais problemática quando Jesus declarava: eu sou filho de Deus. Então preste atenção numa coisa que Paulo diz, que a criação está gemendo. Sim, Paulo, como ele ouviu isso, aí está o desafio. Paulo passou a ouvir o gemido da criação quando ele passou a gemer, entendendo que ele não tinha em si mesmo capacidade de desenvolver essa natureza. É que ele escreve: e não somente ela geme, nós também gememos. Então, se você não geme por causa da sua própria natureza, você não ouve o gemido da criação. A inconformidade que Paulo tinha com a sua própria natureza dava a ele a sensibilidade de ouvir a inconformidade da criação. Isso é muito além de você orar quando você sabe que aconteceu uma catástrofe. É você olhar para a criação e saber que ela está gemendo. É entender que esse habitar não é normal. Eu não tenho conforto nele. Ele diz: não somente ela geme, nós também gememos. Ele diz que o Espírito Santo é que manifesta essa inconformidade. A minha natureza terrena ainda está funcionando, mas eu tenho uma divina dentro de mim. E o Espírito Santo gera uma inconformidade. Você fica mal com você mesmo, porque nós não sabemos orar como deve orar. Mas o Espírito intercede por nós. Ele não diz que o Espírito ora. O Espírito intercede por nós, provocando até gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É que o Espírito entra entre esses dois conflitos, da nova e da velha natureza. E ele trabalha trazendo para nós as primícias dessa nova natureza. Sabe, ele vai colhendo, vai vendo o que está pronto e colhendo para nós aquilo que será produzido um dia, para que a gente possa viver nesse tempo presente. E a gente fica na inconformidade, e o Espírito intercedendo por nós, para ouvirmos a criação. Então, além dessa próxima temporada nós manifestarmos a natureza do que nós somos, nós precisamos também ouvir o que essa natureza, o que essa criação clama. O clamor dessa terra não está nos céus. O clamor dessa terra está debaixo da terra. Jesus rompeu com os poderes que atuavam na terra quando ele desceu, e não quando ele subiu. Está comigo? Diz que ele desceu até as partes mais profundas da terra. E o mesmo que subiu é o mesmo que desceu. Jesus rompeu contra os poderes da terra, não foi subindo, foi descendo. Quem quer subir está construindo um império terreno. Quem quer se manter no topo está construindo debaixo de uma mentalidade terrena. Porque quem está em Cristo está descendo para as partes mais profundas da terra, porque quer trabalhar libertando ela do cativeiro. A terra não é má, ela está num estado mau, mas ela não é má, porque quem criou a terra foi o mesmo que criou os céus. E nós temos essa responsabilidade. Nós, como igreja, precisamos representar essas ações de Deus em Cristo na terra. Esse é o nosso papel. Ser luz para as nações, que era o mandato de Israel. Deus deu uma maneira deles viverem, que estava relacionado com aliança, ou seja, uma relação entre eles e Deus na terra, para ser luz para todas as nações. Representantes.
Deus não nos chama somente para pregar. Deus não nos chama somente para proclamar. Deus não nos chama somente para discursar. Deus nos chama para representar. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Um dia declara outro dia, uma noite revela outra noite. Então a própria criação de Deus já faz essas coisas: pregar, proclamar, anunciar. Falta pessoas que representem o que a criação de Deus já fala sobre o seu Deus. Quando a gente não entende isso, Jesus vai ensinar como viver na terra, mandando a gente olhar para a ordenação da criação. Lembra? Não fique preocupado com comer e vestir. Olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem. Então ele está dizendo o seguinte: olha, o reino de Deus está no que Deus criou. Se formos viver para aquilo que Deus criou, estamos representando o que Deus quer. Os únicos que não vivem de acordo com como Deus criou somos nós, os seres humanos. Toda a criação vive, porém limitada dentro de um cativeiro, porque a própria humanidade a entregou. Dá para entender que o problema não é o mundo? Você está comigo, mais ou menos? O problema não é o mundo. Até porque a gente não para pensar quando Jesus falou: o mundo vos odeia. Você não pode interpretar a palavra mundo para os dias de hoje. Porque Jesus não viveu 2023, 24. Jesus viveu no primeiro século, segundo século, primeiro 0 século, né? Depois começou a contagem, mas ele viveu muito antes do nosso século. E ali a mente para a palavra mundo não é a mesma mente que a gente usa a palavra mundo. Não era. Porque quando ele falou em João sobre o mundo vos odeia, o mundo é do maligno, ele estava incluindo o sistema religioso, sacerdotal, levítico, arônico, que odiou ele. O mundo, um sistema de hostilidade, de pensamentos, de vaidade, e não coisas, e não pessoas que estão lá fora. O nosso problema não é o mundo. O nosso problema está em sermos aquilo que fomos chamados para ser. Porque Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, se está prevalecendo, é porque nós não estamos sendo o que fomos chamados para ser. Porque se fomos o que Ele chamou a gente para ser, não tem como prevalecer. Então, ao invés de a gente achar que a gente precisa correr para melhorar as coisas lá fora, nós só vamos melhorar lá fora quando melhorarmos quem somos. Porque lá fora aguarda a manifestação do que nós seremos. E não o que vai acontecer. Entendeu? Está muita gente prestando atenção. Vai acontecer isso? Não vai? Vai acontecer aquilo? Não importa o que vai acontecer. O que importa é que seremos. Eu abandonei os estudos de escatologia. Conversa aqui, segredo para vocês. Abandonei. Porque já não dá mais para entender nada no mundo que a gente está hoje. Não dá. Não dá para você colocar sinais, não dá para você colocar pontos. Aqui é isso, aquilo, não tem como. Quem está fazendo isso hoje está correndo sérios riscos de se frustrar amanhã. A única coisa que eu consigo me firmar é no que Jesus disse. E ele disse, quando perguntaram a ele como nós iríamos estar com ele. E ele falou o seguinte: aonde tiver os cadáveres, ali estarão os abutres. E eu pensei comigo, ok, um cadáver, um abutre não precisa se esforçar para encontrar um cadáver. É só ele ser um abutre. Entendeu? É natureza. É da natureza do abutre encontrar um cadáver.
Então, se eu me tornar o que eu tenho que ser, quando ele voltar, eu estarei onde ele estiver. Está comigo? Porque é uma questão de natureza. Olha para as aves dos céus. Não semeiam, não colhem. Ele não está dizendo que você não tem que semear, nem colher, nem guardar o celeiro. Ele falou, vocês fazem isso. Estão com medo de faltar, olha para as aves que não precisam nem fazer. E não falta sustento. Então o reino de Deus funciona por natureza. O reino de Deus funciona por natureza. Que natureza você está desenvolvendo? Esse é o ponto. É por isso que a conversa, agora vamos para a conversa de Jesus com Nicodemos, ela é importante para nós nesses dias. Vou tomar café para falar mais, pode? Amém. Teve 10 amém, já era. Todos nessa sala estão comprometidos com os 10 amém. João 3, Jesus encontra Nicodemos. Você conhece essa conversa? E eu queria, para ganhar tempo, pular para o versículo 9, porque eu acredito que até o versículo 7, abre a sua Bíblia aí, você vai ver que você já conhece toda a conversa, né? Que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, senão você não pode ver o reino de Deus. Você conhece esse contexto. Nicodemos era, agora está até na moda, né? A conversa de Jesus com Nicodemos por causa do seriado The Chosen. Nicodemos era um cara muito especial naquela época de Jesus. Ele era especial, ele era um cara sensível, tá? Tanto que ele chega e vê, você é um mestre vindo de Deus. Ele não tem a impressão que os outros tinham com Jesus de refutar Jesus logo de primeira. Não, embora ele vá à noite, ele não quer se comprometer, era uma figura pública, Nicodemos. Talvez você no lugar dele faria o mesmo, né? Ele vai lá e você é um mestre vindo de Deus. Eu acho que a ideia de Nicodemos era melhorar um pouquinho o discurso de Jesus. Tipo assim, você pode ficar um pouco mais assim. E Jesus já fala para ele, ó, se você não nascer de novo, não tem como você ver o reino. E ali a palavra ver não está relacionado com a condição ótica, visual, perceptiva. Está relacionado com compreensão. Ele está querendo dizer para Nicodemos o seguinte, com a natureza que você está usando para tentar discernir quem eu sou, compreender quem eu sou, não vai dar. Você tem que ter uma outra natureza. Logo de cara para Nicodemos, porque Nicodemos era um perito da Torá. Ele pega pesado mesmo com Nicodemos. Ele fala, o que nascido da carne é carne. E ali carne não é no sentido ruim, é natureza. Nasceu da barriga da sua mãe, nasceu da barriga da sua mãe. Mas quem nasceu do Espírito não nasce da barriga da mãe. É Espírito. Então, ao invés de você tentar resolver os problemas que você tem, por ter nascido da barriga da sua mãe, morra para essa vida e comece uma outra. Entendeu? Nasça do Espírito. Uma nova natureza. Isso que ele está propondo para Nicodemos. Você não vai conseguir compreender o que eu estou dizendo se você não desenvolver uma nova natureza. E o que me deixa chocado é que no versículo 9 perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Do que Jesus está dizendo. E olha que Jesus fala, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho, e eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram, como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Espera aí. Jesus trata Nicodemos como um rabino, ele fala, nós falamos do que vivemos, experimentamos. Porque todo rabino precisava compartilhar do ensino experimental, prático. Por isso eles chamavam de jugo de fardo. Carregar o ensino do rabino. Fala, você sabe o que é isso. Então o que eu ensino é de vivência. Ele está falando, eu falo o que eu vivo, de onde eu vim. E olha que doideira agora. Todo esse papo de nascer da água, nascer do Espírito e nascer de novo, Jesus chama de papo terreno.
Prestou atenção aí? Pode ler, lê de novo, lê de novo. Como falei de coisas terrenas, Jesus trata novo nascimento como coisa terrena. Ele fala, e quando eu vos falar das celestiais? Meu Deus. É por isso que não tem como entender coisas celestiais vivendo uma natureza terrena. Jesus está convidando a Nicodemos a abandonar toda a sua concepção histórica, terrena, para voltar a ler o livro com uma nova concepção. Quando Jesus fala nascer da água e do Espírito, o que está em Gênesis 1:3? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. Jesus está mandando Nicodemos ler de novo Gênesis 1:3. Nascer da água e do Espírito é ganhar uma nova forma. É perder a forma que tem, a terra era sem forma e vazia, para estar no Espírito e pela palavra receber uma nova forma. Está comigo? Nascer do Espírito. É reler Gênesis. Reler o princípio de tudo. É parar de pensar que a nossa vida começa onde a gente acha que ela começa. Nós começamos a falar que a nossa vida não termina onde a gente pensa que ela termina. A nossa vida não termina na morte. E a nossa vida não começou quando nós chegamos nesse mundo. A nossa vida só começou quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Foi por isso que Jesus ressuscitou Lázaro. Para mostrar um dia que Ele fará com toda a humanidade. Ele falou isso para Marta. Marta já tinha ido nessa aula. Jesus fala, teu irmão não está morto, ele dorme e eu vou ressuscitá-lo. Marta, eu sei que você vai ressuscitar ele lá naquele dia. Essa aula ela fez com Jesus, você também já fez. Mas o que Jesus propõe em Lázaro é, aquilo que eu farei um dia está disponível agora. Porque a ressurreição não é um acontecimento. A ressurreição é, eu sou a ressurreição. Todas as ações de Deus é uma pessoa. Então você não precisa esperar as ações de Deus acontecerem. Você tem que se relacionar com a pessoa. Eu sou a ressurreição. Não é só um ensino que você teve. A sua segurança não pode estar que você já sabe. A sua segurança tem que estar numa pessoa que desceu na terra, andou na terra, saiu da barriga de uma mulher, tomou banho, foi no banheiro, viveu com uma outra natureza, nessa terra aqui. Quem já foi em Israel, e é isso que eu fiquei pensando, Deus andou nessa terra. Você está entendendo o choque? Deus andou na terra. Por isso que o que mais era temido na terra, a tempestade para um pescador ele dormia, para mostrar o que mais abala a humanidade na terra, não me abala. Ele andou na terra. Deus andou na terra. Deus botou o pezinho nessa terra onde você botou o pé. E Ele ouvia os gemidos da terra. Quando Ele chorou, Ele não chorou por Lázaro só, Ele chorou por nós. Lázaro é um arquétipo da condição da humanidade. Todos nós vamos para um túmulo feder. Mas a esperança não termina ali. Todos nós temos um amigo chamado Jesus. Todos nós temos um amigo chamado Jesus. Então nascer de novo é receber uma nova concepção de como viver. Não é algo instantâneo, não é algo explosivo, porque Jesus nasceu, viveu
teve infância, adolescência, juventude, porque essa nova natureza precisa ser desenvolvida. Nem a velha natureza surgiu, foi criada da mesma forma que foi a nova. Mas Jesus viveu o processo como ser humano numa nova natureza na terra. Pensa comigo, Jesus na sua concepção não tinha pecado, porque a concepção do pecado, a origem do pecado está na vontade humana, e ele é nascido de mulher, mas não segundo a vontade humana. Por quê? Porque não teve sêmen masculino, não teve vontade de um homem gerando vida no ventre de uma mulher. Foi o Espírito, segundo a vontade de Deus, que gerou essa vida numa mulher. E ela perguntou: como é que eu vou dar à luz um filho se eu não conheço nenhum homem? Ela falou assim: o Espírito Santo vai vir sobre você. E você pode me perguntar: mas Fábio, como a gente gera essa vida da nova natureza? O Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo intercede por nós. É pelo Espírito, não é pela nossa natureza. E é isso que Jesus está convidando Nicodemos. Vai ler as coisas terrenas todas de novo. Vai ler tudo de novo. E durante a música eu fui ler tudo de novo. O primeiro dia, você vai ver, ele faz separação entre luz e trevas. Esse é o primeiro dia. O primeiro dia de primícias, Deus faz separação entre luz e trevas. Ele mostra para a gente o que nós precisamos deixar. Eu não sei como foi seu primeiro dia aqui. Ele começa a mostrar o que verdadeiramente é vida, luz. O segundo dia foi a origem das coisas, aonde ele separa águas superiores e águas inferiores. A origem da vida está na água, está nos céus, porque céu e terra no Gênesis 1 era tudo água. E ele faz separação das águas superiores com inferiores e cria um firmamento para poder segurar as águas superiores. Porque o trono de Deus está sobre as águas e não sobre a terra. Está em Apocalipse. Do trono de Deus passa um rio, que são as águas superiores. E tem essa abóbora terrestre, essa Via Láctea é um firmamento que segura as águas cósmicas. E tem águas na terra, depois ele faz separação dessas águas da terra, que aí ele vai colocando as coisas na posição correta. Então ele faz, primeiro dia, isso é vida, isso é luz. O segundo dia ele fala: aqui está a sua origem. No terceiro dia ele fala: aqui está a sua posição. No quarto dia, que é hoje, ele fala sobre tempos e épocas, sobre sinais e estações, quando ele faz a criação dos luzeiros. Cadê a profeta? Você, né? É você. Isso. Dá para ver. Sim, dá para ver. Quando falou tempos e estações, na cabeça dela. Está procurando entender isso. Tempos e estações, por meio daquilo que está nos astros, nas estrelas, ele foi mostrando. Agora aqui vai ter uma contagem. E ele fala: vai ter 2 para governar, um do dia e outro à noite. 2 luzes, 2 luzeiros para governar. Não importa a condição da terra, vai ter sempre um luzeiro para governar. Dá para entender? Não importa se é noite ou dia, tem sempre luz. Por isso nós somos chamados para sermos luz do mundo, luzeiros, que iluminam o mundo, como Paulo fala em Filipenses 2, em meio a uma geração corrupta e má. Nós somos os luzeiros, porque nós somos chamados para trazer a maneira de viver, acompanhando o que Deus está fazendo na terra, até a culminação do seu plano. É o dia de conhecer o tempo em que nós estamos. O quarto dia, a época que nós estamos.
O quinto dia ele já fala sobre produtividade, ele manda que as águas sejam produtivas, a terra seja produtiva, produza semente. O sexto dia ele cria o homem à sua imagem e semelhança e dá a ele domínio sobre toda essa ordem criada. E aí é interessante, porque eu quero conectar esse momento com o que eu falei anteriormente, que o ser humano foi criado para representar Deus. E nós, em Cristo Jesus, não somos chamados para falar sobre Deus, pregar a Deus, anunciar sobre Deus, proclamar sobre Deus, porque isso a sua criação já faz. Nós fomos chamados para representá-lo. O único que foi dado domínio sobre essas coisas que falam sobre Deus somos nós. Para representar Deus. E a gente sabe que com a queda o homem perdeu o sentido de representação. Essa busca do sentido da sua existência, quem eu sou, para onde vou, o que faço. E a gente precisa tirar todas essas perguntas e entender, eu estou aqui, eu fui criado para representar Deus. Independente do que eu faça nessa terra, eu fui criado para representá-lo. Por uma natureza celestial. Uma natureza do que não pertence a esse mundo que está dentro de um cativeiro. A minha natureza não pode viver aprisionada pela vaidade desse mundo. E o que faz romper na nossa vida a nova natureza? Tem uma palavra que esteve presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que ninguém sabe o seu significado certo, que é glória. Alguns traduzem como Shekinah, mas Shekinah é uma palavra não bíblica que conceitua a glória. Kabod, glória. A glória, a única coisa que a gente consegue perceber é que glória dá forma. A glória forma. A glória modela. A glória estabelece. Em Salmo capítulo 8, nós vamos ver que o salmista falando que fizeste um pouco menor do que os anjos e nos coroaste de glória e honra e pôs todas as coisas todas as coisas para o seu domínio. A glória, o salmista fala que é uma coroa sobre a humanidade, que dá à humanidade condição de dominar. A glória que a humanidade deveria ter é a glória que representa quem Deus é. Por isso que Paulo fala que é uma glória que vai trazer a liberdade sobre a criação. Está dando para acompanhar? Sim? Pelo menos vai acompanhando. Glória traz forma. Então, nós vemos que em Salmo capítulo 8, do 1 ao 9, glória e honra para dominar. Nós vamos ver Paulo falando em Romanos 3, do 21 ao 23, dizendo que todos pecaram e carecem da glória. Você está entendendo por que a gente carece da glória de Deus? Para sermos transformados. Então, o que o homem perdeu quando pecou? Glória. Todos pecaram e carecem da glória. Por isso que a promessa da plenitude da filiação é o quê? Glória. Glória. Nós precisamos de glória. Que dá forma. A glória que transforma. Não é à toa que quando Deus tira Israel do Egito, o que ele promete dar a Israel no meio do deserto? Glória. Agora preste atenção nessa ideia aqui. Você não pode receber glória dentro do Egito. Você não pode receber glória dentro do cativeiro. Deus poderia levar a glória para o Egito e dar a Israel. Não, não pode. Você tem que sair do cativeiro para encontrar Deus no deserto, sem forma e vazio. Entendeu? Está dando para acompanhar? A glória só se encontra no deserto. Glória não se encontra onde você está.
Deus, vem aqui e traz a tua glória. Ele não vai mandar glória onde você está. Porque a glória não vem para o Egito. A glória só se encontra no deserto. Senhor, manda a tua glória. Não, não. Você vai ter que vir até um lugar onde não existe mais nada entre mim e vocês. Ali eu dou glória. Vá me celebrar uma festa no deserto. No deserto. Recebe o convite da festa. Onde é a festa? No deserto. Para que uma festa no deserto? Para que vocês percam a imagem do que vocês acham que é glória do Egito. Tanto que Israel lutou no deserto com o quê? Com as duas imagens. Tinha glória no tabernáculo, eles reclamavam da glória do Egito. Dá para entender? Você acha mesmo que se tiver glória de Deus aqui, você não troca ela por nada? Você é muito confiante. Muito confiante. Porque Adão pecou no mundo perfeito. E a gente fala assim, Deus, se o mundo ficar perfeito, eu te sigo. Se o mundo ficar bom, é melhor para a gente viver. Não vai dar certo. Já lá atrás começou assim. O mundo era perfeito. Israel tinha glória no tabernáculo, visível. E reclamava porque não tinha comida. Dá para entender isso? E reclamava porque não tinha aquilo. E eles tinham glória. E reclamavam. Sabe que foi um acordo de risco com Moisés, que Moisés fez com Deus. Todo mundo acha bonito, né? Moisés orou, Senhor, não me faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Tem que ser essa oração mesmo, tá certo. Mas Deus avisou o que é Moisés? Moisés, se eu for com vocês, vai morrer todo mundo. Você sabe o final da história? Da série? Com Deus no deserto, o nome da série. Qual é o final? Morreu todo mundo. Porque eles não souberam lidar com a glória. Eles achavam que precisavam de algo mais do que glória. Em Deuteronômio capítulo 8, Moisés profetiza, Deus dizendo, eu os trouxe para o deserto, para revelar a vocês o que está no coração de vocês. O deserto é o lugar que a gente conhece o que está dentro de nós. Enquanto a gente não substituir com o que está dentro, substituir do que está dentro pela glória, nós não teremos glória. Para que vocês saibam que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus levou o povo para o deserto para o autoconhecimento, para que eles desistissem deles mesmos e abraçassem a glória. Eles rejeitaram a glória. E a glória é importantíssima para exercer domínio, por isso que eles precisavam de glória para entrar na terra, para exercer domínio sobre a terra. A glória de Deus hoje é revelada na face de Jesus. E eu termino de verdade agora, tá? Sei que está calor, já são 9h40, eu termino com 2 Coríntios 4. Como produzir glória? Vamos concluir. Como produzir glória? Versículo 3 diz assim, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Preste atenção que a luz da glória que está no evangelho de Cristo forma a imagem de Deus. O próprio texto diz que a glória forma a imagem de Deus. É Cristo que traz a glória de Deus para formar em nós a imagem. A imagem é a representação, que é formado pela glória. E Paulo está dizendo que o Deus desse século, ele fala de uma influência ética e espiritual, trabalha para provocar em nós uma cegueira, para não vermos a glória. Da mesma forma como o povo de Israel estava no deserto, a glória estava ali, e eles estavam cegos para ela. Dá para entender?
É a mesma luta, é a mesma batalha. Sempre vai ter uma influência ética e espiritual. Os deuses do Egito não saíam dos ouvidos do povo de Israel, tentando cegar o entendimento deles para a glória que estava disponibilizada. A mesma coisa acontece até hoje. Então, no mundo, o Deus desse mundo, dessa era, produz tendências, maneiras de pensar que trabalham para poder entorpecer o nosso entendimento sobre a glória de Deus, a nossa formação à imagem de Deus. Paulo continua dizendo aqui, olha: mas não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus, pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo continua dizendo: mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo está usando aqui uma outra nomenclatura para falar de primícias do Espírito. Agora ele usa a palavra tesouro. E vaso de barro, quem nós somos? A nossa estrutura frágil com algo muito precioso dentro, as primícias do Espírito. Então Paulo está nos posicionando dizendo que nós, mesmo tendo essa estrutura frágil, temos algo muito precioso dentro. Estamos juntos? E isso está dentro, pelo Espírito, dentro de nós. Aí agora Paulo vai dizer como a gente trata o que está dentro em relação ao que vivemos, em relação ao que está fora. E a nossa estrutura. Então Paulo vai dizer: em todos os lados somos pressionados. Sim ou não? Sim, mas não desanimados. Ou não sei o que a sua versão diz. Então você tem o direito de sentir pressionado, mas você não pode se sentir desanimado. O desgaste externo é de pressão. Na pressão, o que você faz? Eu não desanimo. Eu aciono o tesouro que está nesse vaso de barro. Dá para entender? Então você está na pressão, estou na pressão. Pode ficar na pressão. Sei, sobe a parede, vai caminhar, vai. Pressão, mas não desanima. Fala para mim, não desanima. Obrigado. Vocês falaram para mim, para eu não desanimar. Agora fala um para o outro, não desanima. Você pode se sentir pressionado, mas não desanimado. Paulo fala outra coisa: ficamos perplexos, mas não desesperados. Ficar perplexo é: meu Deus, como uma coisa dessa acontece? Mas não pode dizer: já era tudo. O mundo acabou tudo, acabou minha vida. Você pode ficar perplexo, deve. Porque somos vasos de barro, mas não desesperado. Temos um tesouro dentro. Dá para entender? Isso é prático. Então fala para a pessoa que está do seu lado: não fique desesperado. Agora me ouve uma coisa: para de toda a guerra que acontece, todo terremoto, achar que o mundo está acabando. Pelo amor de Deus. Jesus falou em Mateus 24, olha: quando ouvirdes falar de guerra, tremores, não vos alarmeis. A gente toca o alarme. A gente vai dar... Não vou falar essas coisas. Ai, meu Deus. Jesus ainda disse: é necessário que tudo isso aconteça. Guerra em Israel. É necessário que tudo isso aconteça. É necessário. Então, qual é a nossa busca? É entender o que é necessário. Entendeu? Como profetas, temos que entender o que é necessário para traduzir. Essas são as necessidades. Precisamos disso, precisamos daquilo. E não ficar: ai meu Deus, Jesus está voltando. Eu já falei, o fim vem quando ele entregar as coisas ao Pai e destruir a morte. Aí tem um fim. Esse é o fim. Abatidos, mas perseguidos, mas não abandonados. Perseguidos, mas não abandonados. Porque temos um tesouro dentro. Você não está abandonado. Fala para a pessoa: você não está abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Você pode ficar abatido. Você pode se sentir abatido.
mas não acabou. Entendeu? Eu estou mal, abatido, mas ainda não acabou. Descansa, porque não acabou. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Como eu trago para o meu corpo o morrer de Jesus? Não ficando desanimado, não ficando desesperado, não sentindo abandonado e nem destruído. Eu trago o morrer de Jesus, porque em tudo que Jesus viveu, ele não se sentiu desesperado, não desanimou. Dá para entender? Enquanto ele estava para morrer, ele não sentiu nada disso. Mas ele foi pressionado, ficou abatido. Entendeu? Então, quando eu imito essa postura de Jesus, eu trago o morrer de Jesus para mim. Esse morrer de Jesus que vem para mim é para quê? Paulo vai dizer: olha, o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Se eu trago o morrer de Jesus, a vida de Jesus se revela. Porque se eu não morro com Jesus, eu não vivo a vida de Jesus. Jesus não morreu no meu lugar. Nós vamos morrer um dia. Mas ele morreu para que eu não permanecesse morto. Para isso ele morreu. Ele morreu por nós. Para nos dar a vida. E passarmos pela morte também. Vamos passar por essas coisas. Somos entregues, pois nós estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que nós, a tua morte, mas em vocês, a vida, Paulo está falando, a morte vai atuando em mim para gerar vida sobre vocês. Então, quanto mais a morte de Jesus atuar em nós como igreja, mais vida nós geramos para esse mundo. E quem produz a ferramenta para gerar a morte de Jesus em nós e vida para o mundo é o próprio mundo. Dá para entender? Vencer o mundo é morrer. Jesus disse: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E como ele venceu? Ele morreu na cruz. Vencer o mundo não é impedir a crucificação. Essa era a ideia de Pedro. Vencer o mundo é morrer para esse mundo e esperar a ressurreição de Deus para o novo mundo. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sendo assim, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aplauda ele mais forte. Aleluia. 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 Não fixamos no que podemos ver. A garantia do que o que nós vemos não é garantia do que nós temos que viver. É o que nós não vemos e esperamos é a garantia de como vamos viver. A virada desse ano, eu acordei com a passagem de Samuel indo ungir um novo rei. E o profeta Samuel, experiente, vai ungir um novo rei, entra na casa de Jessé. Deus fala o lugar, Deus mostra a casa, Deus fala quem é a família, mas Deus não mostra o homem.
Essas pegadinhas que Deus faz para treinar a gente. E Samuel confiante, certamente é esse. Porque Samuel achou que Eliabe era o homem, porque ele tinha a mesma idade que Saul e a mesma aparência. Ele achava que ia ser da mesma forma e rápido. E Deus não estava com pressa, porque o que Deus tinha escolhido nem na sala estava. Nem na sala ele estava ainda. Samuel passou todos os filhos e disse, não é esse, não é esse. Deus fala só uma coisa que a gente precisa tentar. Deus não vê como o homem vê. Grava isso. Deus não vê como você vê. Então tudo que você vê não é como Deus vê. Não é como você vê. Ah, eu vi, eu já entendi, percebi. Não. Deus não vê como você vê. Essa é a garantia. Deus não vê como a gente vê. Você pode ser o profeta mais experiente do mundo, mas Deus não vê como você vê. Natan também achou que estava falando a coisa certa para Davi. Constrói o templo. Deus falou, quem mandou? Não, eu sou profeta dele tantos anos. Você nunca disse não para Davi? Vai entrando. Entendeu a tradição? Até no profético. Deus falou, volta lá, fala para Davi que ele não vai construir nada. Natan, Davi, aquilo que eu te falei, esquece. Deu ruim. Tu não vai fazer nada. Imagina tu falar isso para o rei. E com Davi. Você não vai fazer nada. Sabe, a garantia do avanço apostólico vai estar naquilo que Deus não quer que a gente faça. O avanço de Davi para deixar um legado sobre a terra foi quando Deus disse que ele não ia fazer. Deus falou, eu vou fazer para você. Entendeu? Aí firmou um legado. Eu vejo muita gente falando, eu quero deixar um legado, quero deixar um legado. Legado em Deus não se faz por si. É Deus que faz. É Deus que te escolhe ser um legado para outra geração. Não é você que escolhe ser um legado para outra geração. Não tem isso na Bíblia. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Deus escolheu Davi. Não estava nem na sala. Irmão, não se preocupa. Sabe que aquela tentação tem que estar lá para ser visto. Quem não é visto? Davi não estava sendo visto. Porque Deus não vê como o homem vê. Davi estava fora do cenário, todo mundo prontinho. O culto já estava começando. Todo mundo no seu lugar, quem vai ser? E o sacrifício, tudo rolando, perfeito, e tu não está lá. E tu fala, não estou lá. Deus não vai me chamar. O negócio só vai começar quando Davi chegar. Ele falou, quando Davi chegar, a gente senta na mesa para comer. O novo só vai começar quando o novo chegar. Que não tem a ver com os nossos padrões. Não fixamos naquilo que vemos. Para acompanhar o movimento de Deus nos próximos dias, tem que ser com abandono de padrões. A glória não vai para o Egito. Tem que ser com abandono de padrões. Para Moisés construir o tabernáculo, Deus falou, não use nenhum padrão da terra. Nada parecido tinha antes. Use um padrão do modelo que eu te mostrei nos céus. O modelo tem que ser dos céus. Para que vocês aprendam como ascender aos céus. E tocar a terra. Com a minha glória. Fique de pé comigo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Bem-aventurados que não veem e creem. Bem-aventurados. Se você quer
ter contato com realidades invisíveis, com coisas que não foram vistas, abandone o que você já viu. Abandone o que você já viu. Então, meu convite para você nessa noite é, antes de pedir uma nova visão, é permitir ficar sem ver. Paulo ficou sem ver antes de ver. Nós não queremos passar por esse processo, nós já queremos saber tudo, ver tudo. Primeiro, os olhos precisam ser fechados para novos serem iluminados. Paulo, quando fala de iluminar os olhos do vosso coração com o espírito de sabedoria e revelação, Paulo está falando para a igreja, mostrando para eles que tudo vem do céu para a terra e não o padrão da terra para o céu. O capítulo 1 é Paulo falando, olha, vem do céu, as bênçãos estão nas regiões celestiais. A nossa vida está nas regiões celestiais. Cristo está nas regiões celestiais. E como a gente enxerga isso? Perdendo uma visão terrena. Para que então sejam iluminados os olhos do seu coração. Isso é novo nascimento. O novo nascimento se dá quando eu começo a enxergar para tudo sobre uma nova ótica. Tudo se faz novo. Quando eu passo a enxergar de uma maneira nova. Talvez nós estamos esperando acontecer coisas novas. E Deus está esperando eu produzir algo novo. Deus está esperando a gente produzir algo. Preste atenção quando Jesus fala, não se põe vinho novo em odres. Os odres somos nós que fabricamos. O vinho tem a ver com a uva que ele produziu. Então não depende do que Deus vai fazer. Depende de como nós nos apresentamos diante daquilo do que Deus quer fazer. Porque o que determina o derramamento do vinho novo é um odre novo. É uma forma nova. Não é um vinho novo que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar odres, sermos odres novos. E odre tem a ver com o que nós somos. Porque odre é feito da coxa do animal, é feito do couro. E o odre, depois que ele recebe o vinho, como é um couro murchinho, ele toma uma forma. Tomou aquela forma. Quando termina aquele vinho, para que ele seja utilizado novamente para um vinho novo, ele precisa perder a forma anterior. E aí como se faz para ele perder a forma anterior? Você mergulha o odre na água, ele vai amolecer, depois você coloca ele sobre a pedra, pega um pedaço de madeira e dá nele, e põe ele para secar. Quando produz o vinho novo, ele está sem forma para receber uma nova forma. E Jesus fez isso. Ele falou, João Batista batiza vocês nas águas. Entendeu? Batida nas águas, odre na água para ficar mole. E as minhas palavras, e as palavras dele é arrependa-se, madeira em cima do couro. Ganha uma nova forma. Sobre a rocha, Jesus. E esperem até que do alto seja revestido de poder. Fica secando. Então o processo que nós precisamos trilhar agora, daqui para frente, é formar um odre, não buscar algo novo. O odre não é fabricado um odre novo, é o mesmo odre remodelado. O vinho é produzido novo, o odre não. Então Deus só quer que a gente mude a forma do primeiro vinho. Não é que, quando Deus fala que está fazendo algo novo, não é que Ele está dizendo o que era é ruim. É que Ele não acabou ainda de fazer as coisas que Ele quer fazer. Ele não está dizendo, é ruim, não serve. Não, não. Serviu tanto que eu quero fazer algo novo. E eu digo para vocês, Deus quer fazer algo novo. É algo que tem a ver agora, André, mais do que você ir aos lugares. É algo que tem a ver com representar os modelos que Deus tem para esse próximo tempo para os lugares. Até aqui você fez com uma postura muito humilde, seguiu aquilo que já estava, caminhou sobre o que já estava na igreja, respeitou como as coisas eram feitas, foi um lorde, mas agora Ele quer que você produza novas formas. Desafie essa ordem, desafie
essa maneira de fazer as coisas que a igreja sempre está habituada, porque eu sei que dentro de você já deixa vir aquilo que você pensa, deixa vir de você mesmo, deixa vir os modelos que você está vendo, e não procurar saber qual a melhor maneira de fazer isso. Da mesma forma como ele desenvolveu através do seu ministério sobre o assunto de finanças, agora ele está falando sobre formas de igreja, porque nós vamos entrar num tempo em que a igreja precisa receber novas expressões. A igreja apostólica não pode ser só uma igreja congregacional. Nós não fomos chamados só para congregar. Congregar é importante por causa do que nós fomos chamados, porque nós precisamos ser uma igreja apostólica. Nós não podemos só ter apóstolos, nós precisamos ser apostólicos. Nós precisamos mostrar a essa criação qual é o lugar dela no plano de Deus. E você está entrando nessa autoridade. O fato de você estar mudando fisicamente esse lugar, isso mostra do que ele quer mostrar agora para essa cidade sobre o que você está fazendo aqui. Já não se trata de você estar na cidade como igreja, se trata de você ser uma igreja na cidade. É ser uma igreja na cidade. Por isso vai aumentar as suas conexões com os homens de negócio dessa cidade. Deus vai te usar para ser um homem respeitado mais ainda nessa cidade, porque você vai ligar essa cidade com negócios internacionais, e isso vai sair nos jornais, não o seu nome, mas os negócios que você vai conectar, e isso vai ser de testemunho, porque quem detém hoje o poder nessa região, sabe quem é o homem que tem autoridade para movimentar esse poder. E, aleluia, vai crescer pessoas apostólicas e proféticas com você, porque você é um líder apostólico, e um líder apostólico é alguém que tem habilidade para poder lidar com equipes ministeriais, e não só com pastorear, equipes ministeriais para que façam um trabalho contigo, e não só de uma localidade, mas que pense de maneira global. Eu não estou sugerindo o nome global, não, estou falando de uma maneira global, porque tem a ver com uma expansão de pessoas que trabalham com você, que vão trabalhar com você na sua liderança apostólica. Ela vai se ampliar de liderança sobre congregações para liderança sobre equipes, expressões apostólicas e proféticas, porque o que nós vamos ver invadindo essa nação vão ser novas expressões, novos odres, são coisas que não são vistas, e coisas que as pessoas vão dizer assim: você é um mestre, você é um homem de Deus, mas querendo melhorar, como Nicodemos queria melhorar o momento de Jesus, mas você tem que nascer do alto para acompanhar. Isso fala de você não se voltar mais para eles e deixar que eles se voltem para você. Deixa que eles venham até você, porque nesse momento Jesus estava rompendo com Nicodemos e até com os discípulos de João, porque começa uma discussão dos discípulos de João com os discípulos de Jesus: quem batiza mais? Jesus sai, e esse movimento de João 3, 4, depois você lê, ele vai para Samaria, onde ele desata uma região que era impossível ser desatada, mas ele sai do lugar de conflito para desatar uma região. É exatamente isso. Saia dessas zonas de conflito, dessas discussões bobas de igreja, como se faz isso, como se faz aquilo, quem é o melhor, quem batiza mais, quem tem um número. Vá destravar regiões, porque Deus quer novas expressões percorrendo a terra. Nos próximos 3, 4, 5 anos nós vamos ver isso se formando, e de novo só vão entender depois que aconteceu. Mas não tenha preocupação, Deus te supriu, você foi um homem honroso, você foi fiel, você tem recurso bastante para não depender desse sistema. Você é um homem livre, Deus colocou recursos na sua mão para te fazer um homem livre. Então volte para eles, mesmo que se lhe ofereçam muito mais do que você já tem. Prestígio não é a honra do reino de Deus. Prestígio não é a honra do reino de Deus. Paulo disse que importa que nós, os apóstolos, sejamos conhecidos como escória do mundo. Que importa isso? Esse cara, ele não está com ninguém, ele está por ele mesmo. Assim, achavam que Paulo só estava sozinho. Ele fala: e eu não me considero em nada inferior a esses super apóstolos. E nós vamos ter que encarar isso. Nós não somos super apóstolos, somos apóstolos de Cristo. E aonde está a carta de recomendação de vocês? Está no coração dessas pessoas.
Aí está a minha carta apostólica. Aleluia. Pai, eu oro por essa congregação. Eu oro por essa congregação. Que se ofereçam como odres. Que se ofereçam para aquilo que você quer dar forma, daquilo que você quer fazer explodir nessa nação. Pai, você fez do movimento de Jesus, de aldeias, de vilarejos, confrontar o maior império do mundo da época. Você não espera a gente ficar grande para poder termos condições de confrontar as coisas. Separa aqui, Senhor, os Davis do próximo tempo. Separa aqui, Senhor, os Davis do próximo tempo. Homens que só estão te servindo, sem planos para o futuro. Mas Deus tem planos sobre o futuro com eles. Eu peço que você ache nesse meio aqui essas pessoas. Hoje é um dia, Senhor, que você está marcando um tempo. É o 4º dia, Senhor. Mais da tua glória aqui nesse lugar.